Vou começar a gravar, já que temos só metade da sala aqui, que aí a galera vê essas informações depois. O que acontece? Do simulado. Nós fizemos o nosso simulado essa semana, que nós já havíamos revisado os capítulos referentes a ele. Na Matemática 2 caiu o capítulo 1, 2, 3 e 4. E aí foram gráficos, 2 capítulos de gráficos, não, um só de gráfico. Estatística, nós ficamos revisando ali média, mediana e moda, e teve 2 capítulos de probabilidade, que aí nós estudamos também, e tivemos ali as nossas questõezinhas do simulado dentro desses 3 conteúdos. Aí, sobre o simulado, eu tinha falado que eu já ia, resolver ele com vocês na nossa próxima aula, que seria hoje, porque a data de entrega foi ontem e tal, mas a Marlene não passou para gente eles ainda. Então, na segunda-feira, na sala de segunda, eu refaço elas com vocês, tiro as dúvidas deles ali. E aí, outra novidade que chegou ontem na nossa agenda, não sei se todos vocês já visualizaram, se os pais já visualizaram e falaram com vocês, ou coisa do tipo, é que chegou um informativo ontem, alegando que, pelo calendário oficial, nosso primeiro trimestre já teria encerrado, acho que lá no dia 15 de maio. E aí, como assim? Encerrou o primeiro trimestre e a gente nem tem nota, né? Então, isso estava meio complicado. Então, todos os diretores do Darwin se uniram para tentar achar uma solução quanto a isso. Já que a gente está tendo as nossas aulas normalmente online, né? A gente não está perdendo conteúdos ou coisa do tipo, a gente precisa dar continuidade sim, porque senão, né, fica essas pendências aí. Como que vai ser quando voltar? Fazer todas as provas de uma vez, só no finalzinho do ano? Vai ser muito apertado, né? Muito difícil e tal, ainda mais para fazer prova do conteúdo inteiro. Então, eles estão buscando formas da gente avaliar esses conteúdos já para ter notas, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Gente, esquece o link aí agora, presta atenção aqui, depois vocês falam de formatura, vamos prestar atenção que agora é coisa muito importante, ok? O que vai acontecer? Para a gente ter as nossas pontuações do primeiro trimestre, nós teríamos uma avaliação discursiva e uma avaliação objetiva nas aulas presenciais, normalmente. Mas, agora, para a gente ter essas pontuações, foi estipulada uma alteração, que a partir da semana que vem, falar assim, já que aí vocês prestem atenção aqui, e lá no chat aí de lado. A partir da semana que vem já temos prova. Oi? Aí que? Como? Sim, presta atenção aqui. A partir de sexta-feira da semana que vem, nós vamos começar a fazer nossas provinhas, nossa primeira avaliação de todas as matérias, valendo os nossos 10 pontos da primeira avaliação. Então, já é na sexta-feira da semana que vem, daqui uma semana certinho ali, nós vamos começar a ter provas de verdade. Como que vai funcionar essa prova? Vai ser lá pelo estuda.com, vocês vão resolver ela online. Não vai ser igual ao simulado, que vocês receberam por e-mail, depois mandou resposta por e-mail. Sabe as TMs? Igual vocês fazem as TMs? Abre o link, tem lá as perguntas e as alternativas. Dessa forma que vai funcionar as provas. Então, é idêntico ali a uma TM, não precisa assustar, mas eu não sei fazer prova no estuda.com. Se você faz TM no estuda.com, você sabe sim fazer uma prova, porque só vai mudar o título, tá? As questõezinhas vão aparecer ali. E a primeira prova, que seria discursiva para todo mundo, agora ela vai ser objetiva, por ser lá no estuda.com. Entendido essa parte? Vocês já fizeram a avaliação de PDT e ciências, eu acho, né? Química e física. Se vocês já fizeram essas duas, aí vocês não vão fazer agora, porque só em relação à primeira avaliação. Essas que vocês já fizeram, a nota já está no blog. Essa avaliação já existe e aí não precisa repetir. Mas as outras disciplinas serão a partir da sexta-feira da semana que vem. E vai valer nota sim. Simulado não era só um teste. Agora, a primeira avaliação vale nota. Os horários e as datas estão na agenda de vocês, tá? Vocês receberam nesse informativo aí da agenda. Como que vai funcionar? Na escola, a gente não tem horário para chegar e para sair? Essa, diferente da TM ali, você vai ter um horário para entrar,
fazer isso aí. Você não vai ter 3 dias para fazer a prova igual foi o simulado, tá, gente? Vocês vão ter aquele horário específico de avaliação. A diferença é que o tempo foi estendido. Prova de geografia, por exemplo, a gente não faz em um horário só? Ao invés de um horário, você vai ter 2. Por quê? Temos os probleminhas da internet, tem o probleminha de conexão. Você acessa a TM todos os dias, lá no estuda.com. Mas no dia da prova, seu login não entra. Por que será, né? Acho que o problema não deve ser assim, né? O estuda.com. Mas alguns probleminhas podem surgir. Você pode ficar sem internet, não deu internet no computador, tenta fazer pelo celular. O importante é você fazer a prova naquele momento ali. A gente está te dando 1 hora a mais para você realizar essa prova. Prova de matemática. Como é no mesmo dia, matemática 1 e matemática 2, geralmente nós temos 2 horários para fazer a prova de matemática no geral ali, né? A 1 e a 2 juntos. No estuda.com serão 3 horários, né? Disponíveis para você fazer. Tem hora de encerrar, tá? Ah, eu acordei muito tarde, perdi a hora. A hora que você acordar e entrar é o tempo que você vai ter que para fazer. Porque quando vencer aquele prazo, encerra a atividade, ok? E aí, pode relaxar que não vai ter mais de uma prova por dia de uma matéria, tá? É uma disciplina ali por dia dentro daquele horário. Deixa eu ver o que vocês tanto falam nesse chat aqui. Vamos ver se é dúvidas. Gadori, posso ligar o microfone e perguntar uma coisa? Oh, deixa eu ver aqui. Se a minha net cai e volta quando acaba o horário, eu tô lascado. Se voltar só quando acabar o horário, você tenta ir pelo 4G e tal. Eu sei que a maioria de vocês usa só Wi-Fi dentro de casa, mas quem tem 4G, se tá sem Wi-Fi naquele dia, usa o 4G. Não tô conseguindo no meu celular. Usa o celular do papai, da mamãe, de quem estiver em casa, gente. Tenta fazer ali. Dá um jeito que dá para se virar assim. Ah, Thais, eu não tô sem computador. Faz pelo celular. Você consegue acessar a TM pelo celular. Então, a prova também você vai conseguir pelo celular. E testa antes, sabe? Todos os dias. Tem gente que nunca entrou no TM na vida. E aí vai querer, no dia da prova, acessar o estuda.com. Não vai achar o login. Deixa anotado em lugar fácil o seu login, sua senha, vê se está entrando mesmo. Resolve tudo nessa semana. A prova só começa na sexta-feira que vem. Então, você vai ter essa semana toda para você conferir se o seu login está entrando, se você acessa as TMs normalmente, porque a prova vai ser apenas uma TM a mais, só que na forma de avaliação, ok? Então, alguém excluiu, não desistir, isso, horário, tá? O horário não vai ser no primeiro e no segundo, tá? Relaxa, vocês vão poder dormir até mais tarde, sim. Se eu não me engano, eles colocaram tipo terceiro e quarto horário. E o dia de matemática é terceiro, quarto e quinto horário, juntando os recreios ali, ok? Tenho quase certeza que é isso mesmo, depois vocês conferem lá na agenda, mas eu acho que as avaliações devem começar por volta de 9 ou 9h20 ali, como se fosse o terceiro horário. Mas vai ter aquela parada de poder sair e abrir outra aba do Google? Eu acho que sim, porque vocês vão ter que abrir o Teams em uma aba e o estuda.com em outra. Por quê? Eu vou estar com você, eu não. Algum professor vai estar online com vocês naquela ideia assim, professor, eu tenho uma dúvida. Então, o professor vai estar te auxiliando ali para você fazer essa questão, tá bom? Para você fazer a prova normalmente. Se a energia cair, deixa seu celular carregado, que aí você faz pelo celular, pelo menos ali, né? Mais de 2 horas, eu acho que sua bateria vai permanecer no telefone mesmo. E, Dani, você acha que como o Enem foi cancelado, tem probabilidade do IFES também ser cancelado? Eu creio que sim. Cancelado não, né? Adiado. Não se cancela, mas adiam. Então, sim. Ah, essa mesmo já justificou o adiado embaixo. É isso aí. Se Deus quiser, sim, adia aí. E o link não entra, alguém apagou a equipe. Jesus amado. Caleb, preocupa com isso depois que... Oh, não era Caleb, não, desculpa, Alex. Preocupa com isso depois, vamos preocupar com a nossa prova? A Javes, para quê? Estuda em casa. Vão ser quantas questões? No informativo de vocês estavam falando que são 10. Isso eu tenho que confirmar se serão 10 mesmo ou serão dentro daquele padrão que já fazíamos. Mas seria 10 de cada matéria? Isso, 10 de cada matéria, porque cada dia é uma matéria. Sei lá. Mas em matemática,
Aí fica 5 Mas Ué, 5, né? 5 para Hit, 5 para Gadoni. Ah, tá. Eu continua. achei que Bora fosse... antes. Mas eu acho que, tipo assim, geografia, história, vocês tinham só 8 questões discursivas, né? Era. Aí, isso que tem que confirmar com a Marlene, tá? Que antes era de um formato e do informativo, tá? Outra questão ali que aí eu não sei, né? Na Como que vai verdade, funcionar. às vezes era 8, às vezes era 10. Eu nunca entendi muito bem essa parte. Eu acho que química e física era 5 e 5 para É, totalizar 10. Matemática 1 e 2 era 5 e 5 para totalizar 10. As que eram uma disciplina só eram 8. E aí é só É. confirmar com a Lid e com a Marlene, tá bom? Beleza. Não, amei, 9h20. Aí 9h20 você já tá afirmando, né? Que vai ser 9h20. É porque eu não conferi. Eu lembro que era tipo isso, ou 9 ou 9h20 ali, como se fosse perto do terceiro horário. É você mesmo, eu acho. Ah, legal. Vai ter aula no dia da prova? Não, tá? Não vai ter aula no dia da prova para vocês ficarem com a cabeça mais tranquila, porque assim, eu acho que depois de vocês ficarem 2 horas fazendo prova aí, vocês vão querer entrar numa aula minha para aprender matéria nova depois? Duvido, do jeito que reclama de tudo e tal, é mais complicado, né? Então, parece que não, até para você já ter mais tempo para se dedicar às próximas disciplinas. E também por causa da segunda avaliação que eu vou falar já já. Você vai estar com a gente na sexta, legal. Minha bateria já vende, sei lá. Sim, 9h20, aí, pelo menos isso, kkk, eu vou quebrar o PC na mão. Misericórdia, gente, não precisa quebrar, não. É como se fosse uma TM, relaxa, só vai ter o título de prova. Vocês querem que eu deixe o título como TM? TM avaliativo em 10 pontos. É só que eu vou pedir, solicitar, implorar para vocês fazerem sem consulta. E pelo amor de Deus, até de matemática, sem calculadora, tá? E eu acredito, eu confio em vocês. Eu sei que vocês não usarão. Enfim, e a nota. Calma aí, que eu me perdi aqui. O que são 2 horas de prova comparado a 2 meses de quarentena? Pois é, gente. Ontem eu estava fazendo essas contas com uma turma. Aí eu falei assim, gente, vocês já pararam para pensar que a gente já estudou mais tempo em casa do que nas aulas presenciais? Porque a gente só teve aula fevereiro, que já foi um mês muito curto, né? É um mês de 29 dias esse ano. Fora os dias que nós perdemos no carnaval. Então, fevereiro, nem um mês deu direito. E foi só metade de março, que nós fomos até o dia 17, 16. 17 já estávamos em casa. E já tem 2 meses que nós estamos em casa, estudando em casa, assim, sendo que presencial foi 1 mês e meio. Olha que loucura. O tempo voa e a gente não vê. Eu parei de pensar nisso nesses dias. 2 dias de fevereiro. Foi quase isso. E a gente estudou bem mais intensamente, é verdade, com certeza. E aí, Thaís tá gravando? Eu vou ter que sair agora. Sim, eu estou gravando, até porque eu vou explicar a segunda avaliação. O que vai acontecer na segunda avaliação? Primeiro, então, provinha objetiva e tal, pode ser 10 questões, ou talvez menos aí, a gente não sabe. Beleza. Segunda avaliação, para a gente não fazer outra provinha agora de imediato, porque eles precisam fechar essas notas um pouquinho mais rápido, o que vai acontecer? O nosso PI, que seria lá no segundo trimestre, valendo os nossos 4 pontinhos, agora ele foi jogado para o primeiro trimestre, valendo os 10 pontos da segunda avaliação. Então, nós vamos ter 10 pontos da primeira provinha e 10 pontos do PI, tá ok? Considerando como se fosse a segunda avaliação. Então, isso vai salvar muita gente, vai ajudar muita gente, principalmente quem leva os trabalhos a sério, quem faz as coisas direitinho. Como que vai funcionar? Nós sabemos que vocês têm contatos aí um com os outros mesmo, né? Da mesma forma que tem aqui na aula. Vocês conseguem criar grupos entre vocês de WhatsApp, videochamadas ou coisas do tipo. Vai ser um PI em grupo, sim. Os grupos serão sorteados. Eles estavam discutindo, mas ainda não ficou oficial, que vai ter um sorteio para fazer o PI de todas as matérias. Porque, assim, como o nosso prazo vai ser curto para trabalhar com PI, para a gente não ficar assim, PI de matemática eu estou no grupo com fulano, no de ciências eu estou com o grupo do ciclano, grupos diferenciados, a gente cria um grupo só e trabalha com todas as matérias naquele mesmo grupo, que fica mais fácil da gente trabalhar com os colegas, tá ok? E quem é azarada com o grupo, eu sinto muito, mas vai ser sorteio. E se eu não me engano, a RIT já estava sorteando hoje, então provavelmente vocês vão receber essas informações aí. O que mais?
Eu fiquei em grupo, porque... Deixa eu ver o que mais vocês estão colocando aqui. Vai ser em GPP. O que é GPP em grupo? Aí sim. Sabia que existe fenômeno recente descoberto onde o cérebro fica estafado bem mais rápido em conversas por videocall do que uma conversa presencial? Com certeza, gente. Por isso que a gente perde o foco e desconcentra demais. Por isso que às vezes tem muito bate-papo de professor ali antes, né, e depois, entre as explicações de aula, porque a nossa mente não consegue concentrar ali os nossos 50 minutos intensos, né? Por isso que no início também eram videozinhos, eu acho que de 30 minutos, se eu não me engano. Mas aí houve algumas reclamações e tal, então eles voltaram com o horário da aula. Vixe, a Rit que tá sorteando os grupos, tá? Eu vou ficar no seu grupo de novo, Letícia. Não vai ser por chamada, não? Eu acho que não. Não sei, algum professor já comentou alguma coisa? Não tô sabendo. E eu tô suspeitando que seja um grupo só, tá? Para todos, porque saiu essa possibilidade, mas ainda não foi votado entre os professores. Mas a gente já vai... Nós, de matemática, nós já vamos fazer o grupo. Por quê? O prazo está muito curto para o PI. Então, vai meio que acumular ali. Assim que acabar os dias de provas, no outro dia já vai ser a apresentação de PI. Então, para a gente não pirar, quanto antes a gente fazer o PI, a gente já fica liberado ali naquela semaninha de provas, entendido? Então, o que vai acontecer? No PI de matemática. Matemática junta eu, a Rit e Dolores, né? Com a educação financeira. Somos 3 professores, e aí a gente vai dividir, cada professor vai ficar responsável por uma unidade, uma turma, vocês vão receber isso direitinho. Depois, só para a gente estar auxiliando vocês. A ideia do nosso PI vai ser trabalhar com coisas do nosso dia a dia voltado a questões financeiras. Como que funciona um banco, o que é um empréstimo, um financiamento, investimentos em bancos. Tem gente que não sabe nem a ideia do depósito, retirada, fazer uma transferência bancária, então vai ser mais um trabalhinho de pesquisas bem simples, bem prático, para vocês apresentarem a GPI para vocês. Para vocês. PI é melhor do que prova, né? Valendo 10 pontos. Fala sério, gente. PI de Google? Ai, ai, ai. Para vocês apresentarem. Vai ter que ter apresentação? Sim. Quais são as possíveis apresentações? Pode ser um PowerPoint, pode fazer um videozinho. Não quer falar na hora aqui? Você mesmo ligar a sua câmera e apresentar o seu trabalho? Você pode gravar um videozinho, né? Que aí você grava 10 vezes, ou põe aí eu dando põe o textinho do lado e vai lendo na hora que você vai se gravando e tal, né? Que aí você não vai precisar falar tudo de cabeça. Pode ser um videozinho gravado assim, que a gente passa na hora e vai explicando para todos os colegas da sala. Pode ser o PowerPoint, pode ser tipo um podcast que eles falaram também. Pode fazer um banner, tá? Ou histórias em quadrinhos com as explicações específicas ali dentro do... Cancela tudo e deixa nós dormir. Então tá, então a gente faz o nono ano no que vem. 2021, nono ano, uhul! Aí vai ter uma formatura, vocês escolhem. Ou fazemos, né, agora, ou a gente cancela o ano inteiro. E vocês fazem tudo ano que vem, poxa. Vai ter que ligar a câmera para apresentar? Se a apresentação for uma explicação na hora, sim, tá? Câmera, microfone, o que for. Se vocês já fizerem só o videozinho e mandar pra gente, não, aí não precisa, porque a gente mesmo só passa esse vídeo na hora da explicação, no dia da apresentação dos trabalhos ali, ok? Então, são possibilidades de trabalho. E aí, nós vamos explicar isso melhor para vocês. Como que vai funcionar? Num videozinho. Vou ver se eu e a Rit... e a gente posta hoje mesmo ainda no blog para vocês o detalhamento de como que vai ser o PI de matemática por causa desse intuito. E até dos grupos, né? Por causa desse intuito. Quanto antes vocês fazerem, melhor vai ser para vocês terem mais tempo para estudar depois, tá? A gente está pensando em temas bem práticos, bem simples. No meu videozinho de explicação, eu já vou até dar os exemplos do que você vai fazer. Então, assim, eu já vou explicar para vocês o trabalho de cada um dos grupos ali, né? É meio que isso. Então, eu estou tentando facilitar o máximo possível para vocês se dedicarem mais às provas, tá? E também aos PIs de outras matérias. Nosso vai ser bem básico, que se você reunir com o seu grupo aí, grupinho de WhatsApp que seja, todo mundo pesquisando junto, na mesma hora ali, numa tarde vocês fazem esse trabalho.
sabe? Porque vai ser bem prático mesmo, para facilitar a vida de vocês que tem que estudar prova de todas as matérias e fazer TM de todas as matérias. A gente quer ajudar vocês, facilitar esse trabalho, ok? Parece que está um ano tentando superar o outro, é um ano pior que o outro mesmo. Quais os grupos? Eu falarei os grupos, tudo no blog mesmo ali, tá bom? Acho que ano que vem não tem como piorar, não é possível, né? Não tem mais nada que possa acontecer, não, gente. Misericórdia. Misericórdia. Fala pra gente, eu não sei ainda detalhes disso. Assim, eu sei, né? Mas não vou contar agora, não. Por quê? Como as provas já começam na sexta-feira que vem, e eu só tenho aula com vocês na segunda e na sexta, o que acontece? Nós temos a nossa aulinha de hoje e só de segunda para a gente revisar os nossos conteúdos. E isso me preocupa, tá? Porque na sexta-feira que vem é prova. E aí na outra segunda já é a prova de matemática. Então, assim, eu não vou ter aula de sexta e não vou ter aula de segunda. Nosso plantão de dúvidas tem que ser exclusivamente na segunda-feira. Eu sei que nós já revisamos os nossos conteúdos. Fala agora, por favor, eu não tenho os grupos, porque a RIT ainda está dividindo. Eu tenho os assuntos e tal, mas isso eu mando depois. Então, por isso que não dá para falar agora. Ok? Então, assim, os grupos não foram divididos. A RIT falou que começou, e aí ela estava me perguntando alguma coisa sobre o oitavo de Cariacica. Então, nem sei especificamente do de vocês, ainda ela não deve ter chegado lá. Deixa eu ver o que eu tenho na minha tela aqui para compartilhar com vocês. Comecei com o conteúdo da nossa prova. Já vou até mandar aí no chat, que aí se vocês quiserem copiar, mas tem na agenda, tá? Tem nesse e-mail que a Marlene enviou. Nono ano, a nossa prova estava prevista para o dia 24/3, mas ela vai ser aplicada no dia 1º de junho. Os nossos temas, gráfico, estatística, probabilidade, que nós já tivemos 2 aulas de revisão disso daqui, que foi a mesma coisa que caiu no nosso simulado, e falta a gente revisar, então, o teorema de Tales, e Tales nos triângulos. Nem lembro qual dos dois, assim, mas como é a mesma ideia, né, teve o capítulo 6, capítulo 7 aqui, o conteúdo é o mesmo, então pode ser até que eu dei a ideia do triângulo mesmo, tá? Sim, a gente já tá em junho e nem teremos festa junina, gente. Nem teremos as cubilanças gostosas, falo sério. Junho tá aí, ó. Semana que vem encerra maio, ok? Então, da nossa provinha, capítulo 1 ao 7. Vai ser uma questão de cada matéria? Provavelmente. Assim, eu vou mexer... Deixa eu olhar para vocês que é melhor. Eu vou mexer na provinha de vocês nesse final de semana. Por quê? A prova já estava pronta desde aquela época, então nem eu lembro exatamente as questões ali. Mas, como a primeira avaliação era discursiva e agora ela vai passar a ser objetiva, eu vou ter que refazer a prova. Refazer não, é só criar as alternativas ali para vocês. Então, eu vou dar uma olhadinha nos conteúdos e na segunda eu consigo especificar direitinho para vocês, passar aqueles tópicos e tal, bem mais detalhado do que vai cair, o que é mais importante e tudo mais. Isso a gente fala na segunda-feira, tá ok? Então, na segunda eu dou essas ideias dos tópicos ali, e aí, por causa disso, que eu vou criar as alternativas. Mas, com certeza, tem questõezinhas de gráfico, estatística, às vezes eu costumo até pedir numa única questão, média, moda e mediana, que a gente já cobre o capítulo todo de uma vez. Então, pode ser que tenha os 3 conteúdos de uma única vez. Probabilidade, geralmente eu dou uma probabilidade daquela condicional, né? Quando tem aquele termo, sabe-se que, sabendo que alguma coisa acontece, para limitar o total, que aí não vai ser aquele grupão de total de possibilidades, é só dentro do que eu já sei. Se eu já sei que um número sorteado é par, eu não vou considerar todos os 100 números no sorteio, vou considerar somente os pares. Então, é isso que eu gosto de cobrar em probabilidade. E teorema de Tales, a gente aprende Tales só nas paralelas e Tales também nos triângulos. Como os triângulos... Ai, meus vizinhos abençoados, minhas criancinhas, eu começava cedo hoje. Como a gente estuda Tales nos triângulos e tem as retas paralelas da mesma forma, geralmente eu já coloco um triângulo para abordar o conteúdo de Tales, que aí já vai os 2 capítulos numa cajadada só, né? Mata os 2 coelhos numa cajadada só. Gente, já está em junho, meio do ano já, vamos fazer uma festa junina no Minecraft. É uma boa, hein? Beleza, Minecraft, vai fazer festa junina e eu falando de prova. Ô, Jesus amado, o que eu faço com esse povo? Ai. Encerra os assuntos de vocês, por favor, para eu poder compartilhar minha tela de novo. Não estou olhando o chat, tá? Bora lá.
Então, aqui era só o conteúdo mesmo, no e-mail que eu já tinha mandado para Marlene e para a Rit, foi daqui que eles copiaram o que o que foi mandado na agenda de vocês. Aqui é meu portal Eleva, é a apostila que eu já abri. Lá, então, o que vai cair para a gente mesmo, que é importante a gente revisar? Capítulo 1 foi só tabelas e gráficos, né? A base de revisão. Então, dá uma olhadinha em algumas questões, é muito abordado mais interpretação. Cuidado com essas questões minhas de gráfico de setores. Eu sei que eu revisei algumas com vocês, né? Que a gente monta sempre a regrinha de 3, mas tem gente que esquece dela. Talvez em prova eu tenha até cobrado disso. É uma desse tipo aqui para exigir um pouquinho mais de contas, né? E aí eu vou comentar isso com vocês direitinho na segunda, tá bom? Segunda eu dou essas dicas lá e falo se é de gráfico, eu coloquei gráfico de setores mesmo, que provavelmente seja. Bom, nosso segundo capítulo, começamos com estatística, e também foi a ideia de revisão que a gente já tinha visto um pouquinho lá no 7º ano, se não me engano. A ideia de média, moda e mediana. E eu também revisei isso com vocês na semana passada, por causa do nosso simulado. Então, como está muito recente, né, eu acho que está bem tranquilo. Se tiverem dúvidas, gente, me manda. Não precisa ficar com vergonha de mandar dúvidas no WhatsApp. Ah, mas é final de semana, não é horário de aula e tal. Às vezes ali tem gente que fica, né, constrangida, preocupado com isso. Não muito, eu não vou te responder na hora, se eu estiver ocupado com outras coisas. Mas eu amo receber as dúvidas de vocês, porque aí eu sei que vocês estão prestando atenção, que vocês estão estudando e tudo mais. Então, me manda dúvidas de verdade, tá? Por mais que a gente já tenha revisado tudo isso, foi até essa questãozinha que eu fiz com vocês, ó, lembrei. Por mais que a gente já tenha revisado tudo isso, às vezes surge uma dúvida fora de hora, né? Então, pode me mandar sim. Até porque nosso último plantão vai ser na segunda que vem. E a prova é só na outra segunda, uma semana depois. Então, se surgir dúvida, manda mesmo, ok? Depois, nós tivemos ali nosso capítulo de probabilidade. Como eu falei, né? É mais provável que eu tenha colocado essas condicionais na prova, porque eu quero trabalhar melhor esse amadurecimento com vocês das questões que julgam ser um pouco mais complicadas, mas não é difícil, né? É só a interpretação dela. E aí nós tivemos 2 capítulos de probabilidade. Então, dos 7 capítulos, alguns capítulos se repetem nos conteúdos ali. Então, a gente não precisa preocupar achando que é conteúdo demais. E agora sim, tem Teorema de Tales, que ele é bem legal. O que acontece com Tales? Ano passado, a gente estudou retas paralelas, cortadas por transversais, só que a gente estudava os ângulos nas paralelas. Era só ângulo. Agora, com o Teorema de Tales, a gente está estudando segmentos de retas, ok? Então, estou falando de segmento de reta. Não importa para mim o ângulo agora, não. Porque os segmentos que são traçados ali entre as paralelas, eles vão ser proporcionais. É isso que eu queria revisar. Então, por exemplo, ali, esse lado aqui está medindo o A. Eu posso falar que o A está para o B. Da mesma forma, olha a fórmula lá, que o C está para D. Uai, que isso? Mentira. A está para B, assim como C está para D. Gente, A está para B. Assim como... D está para C. Eu falei C está para D, e aí eu estava lembrando errado. Não, aqui está certo. O D, eu tenho que começar depois. Se eu comecei de baixo para cima, na outra fração tem que ser a mesma coisa. Tem que ter o mesmo sentido. O D tem que estar para o C. Tomem muito cuidado com a ordem na hora de montar isso. Ou também, eu posso pegar esse segmentinho aqui que mede A e relacionar ele com o E que está lá em cima. Se eu fizer nessa ordem, o A está para o E, o de baixo está para o cima, lá em cima. Então, na hora de montar na outra transversal, eu tenho que fazer os da mesma direção. Se eu comecei com A, agora eu tenho que começar com D. E o D tem que estar para aquele da mesma reta, só que o que está na direção do E. Então, por isso que a gente monta que o D está para F. Pode ser essa relação. E da mesma forma que o B está para E, assim como o C está para F. Outra relação que dá para a gente montar é segmentando junto. Por exemplo, aqui, ó, posso pegar o A mais B junto, está para o E. Ou também, o A mais B está para o próprio A. É a ideia da gente somar um segmento.
A mais B está para o próprio A, aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Assim como C mais D está para o D, tá? Estão lembrados disso? Isso é importantíssimo para nós agora, tá bom? Então, é isso que ele está me falando aqui, até a ideia de formalizar o teorema de Tales, ele só fala um feixe de retas paralelas determina segmentos proporcionais sobre duas transversais. A ideia de ser uma proporção é me falar que vale aquela igualdade de razões ali, né? Nossa regrinha de 3, que aí é só a gente multiplicar cruzado para a gente descobrir as nossas incógnitas. Então, para segunda-feira, eu queria que vocês dessem uma olhada nisso daqui, todas essas questõezinhas aí, para a gente estar revisando, retomando isso. Muito cuidado com essas que se cruzam, tá? Não sei se eu coloquei na prova, mas às vezes eu gosto de colocar essas que se cruzam justamente como pegadinha ali, porque tem gente que não presta atenção e acaba trocando. Eu não posso pegar no mesmo lado, eu não posso falar que o x está para 12, assim como o 8 está para 9, tá? A gente tem que pegar na mesma transversal, na mesma reta. O x tem que estar para 9, assim como o 8 está para 12. Ou se eu começar de baixo para cima, 9 está para x, assim como 12 está para 8. Tomem muito cuidado com isso, entendido? Isso é muito, muito sério, muito importante ali para nós. Deixa eu ver como está nosso chat, se tem mais alguma dúvida. Tá aí. Diga. Sim. As suas TMs tem que fazer? Tem alguma lá? Isso. Eu já estava encerrando ali rápido, porque eu vi que o nosso tempo estava acabando. E aí eu esqueci de falar das TMs, aí eu já estava até querendo encerrar aquele capítulo lá, justamente para eu falar. E essa C é a mesma coisa. A ideia da C é eu manter. Deixa eu só falar da C, então, e aí eu volto e falo das TMs, só para a gente encerrar ali, ó. Aqui na letra C, o que eu tenho que tomar cuidado é que ela se cruza aqui embaixo. Então, eu tenho que tomar cuidado em pegar a mesma reta. Elas não se cruzam no meio da paralela, igual foi ali na letra B. Aqui na letra C, ela cruzou lá embaixo, então eu posso falar que o 10 está para 15. Não vou pegar cruzado, não. Eu pego na mesma reta. 10 está para 15, assim como 3x mais 1 está para o 5x menos 2. Entendido? Porque ela cruzou fora ali dos segmentos, né? Das medidas dos segmentos, ok? Vamos falar sobre TM, que eu esqueci de falar de TM com vocês, e é verdade. Eu coloquei umas TMs lá no estuda.com, quem já abriu, já viu. O que acontece? Todos os professores estavam abrindo algumas TMs aí para a galera que não fez, e com prazos determinados. As minhas, como que eu já faço com vocês, acho que desde o ano passado? Eu sempre deixei acumular TMs para a gente fazer como revisão para a prova. Como a gente estava ali naquela semaninha do isolamento, em que faltava uma semana para a prova, naquela semana eu ia trabalhar TM com vocês, tá? As TM já estavam até prontas e eu não tinha aberto elas ainda, porque a gente não estava falando de prova. Eu gosto de usar as TMs sempre como revisão, porque eu pego questões de provas dos anos anteriores, ou questões, às vezes, de IFES, de Enem e tal, para trabalhar uma revisão para nossa prova. Então, eu descobri que eu não tinha passado nenhuma TM para vocês ainda, porque, né, a gente não estava revisando nada para a prova. Foi então que eu abri as TMs dentro desse mês todo, né? Todas as TMs vão ficar disponíveis ali até o dia 31 de maio. E aí, nessa aulinha de segunda-feira, eu queria usar a aula de segunda para fazer o simulado e fazer essas TMs com vocês, para a gente tirar todas as dúvidas ali. Então, o ideal é que vocês vão fazendo mesmo, mas pode ser. Seu áudio não está saindo. Sério? Mas é para todo mundo, sério? Não, eu tô ouvindo sua voz perfeitamente. Eu tô ouvindo Eu também perfeitamente. tô ouvindo. também. Eu também. Então Sempre tá do bom. Gabriel. Tá bom, vamos voltar Tá, até Gabriel. Aí o que vai acontecer? Tenta sair, fala para ele sair e entrar de novo aí. Não, ele pode ter ativado o mudo do alto-falante, talvez. Talvez. Aí sua voz não vai sair. Só para ele, é verdade. Bom, então é isso. As TMs vão ficar disponíveis até o final do mês, mas é só como uma revisão. Na segunda mês eu já faço aula para vocês, tá ok? Professor, Oi? já que todo mundo ligou o áudio, eu queria perguntar uma coisa. Essas Ó. TMs são de todos os professores, todas as matérias? Eu acho que os professores falaram que quem não tinha feito alguma TM acabou liberando algumas, né? As minhas, que eu desde a TM1, que é só revisão para essa prova.
Entendi? Ah, tá. Oi? Fala de novo. Oiê. Alô? Agora eu que não tô escutando Estamos vocês. escutando, estamos escutando. Então tá bom. Estamos escutando. Eu só O que vai É o meu problema, que pena. Mas assim, sobre o TM não tem mistério. As de Matemática 2, elas estão abertas e como atividade de revisão para vocês. Por mais que eu vá fazer, né, ali elas na segunda-feira, o que vai acontecer? Ela vai ficar aberta o mês todo. Então, você tem aí até o final do mês, até 31 de maio. Que, na verdade, ela está acabando, né? Mas é a semana que vem todinha para vocês fazerem essas TMs, tá bom? Que depois eu vou avaliar somente em feito e não feito. Não quem acertou ou errou, coisa do tipo. Eu vou avaliar em quem fez e quem não fez. E você está tendo aí até o final do mês para resolver todas essas questões, tá bom? A ATM é só atividade de revisão mesmo, para a gente se preparar para essa provinha. Então, segunda-feira, eu tiro as dúvidas do simulado, das TM, se alguém conseguir fazer algumas e tal, principalmente, né, dessas matérias, teorema de Tales, assim, que ajuda muito a revisar para a prova, né? Que a gente revisou pouco o teorema de Tales, então pode fazer agora, quando vocês quiserem, elas estão abertas, estão disponíveis e vai até dia 31, até no domingo que vem. Então, não é esse domingo agora, mas ainda mais uma semana inteira. Quando vocês quiserem fazer e tal, eu só vou recebendo as notificações. Algumas pessoas já até fizeram, algumas ali, não preciso fazer tudo de uma vez. E são 4 ou 5, eu acho, que é uma de cada conteúdo. Mas assim, com 2 questõezinhas só, 3 no máximo, é só uma revisão mesmo, tá bom? E eu acho que de TM era isso. Falei das provas, falei que o PI a gente vai mandar todas as informações, talvez hoje ainda. E para vocês já irem se adiantando. Qualquer dúvida, gente, não precisa ficar com vergonha. Me chama no WhatsApp, no Insta, pelo e-mail que a escola mandou para vocês. Não, não tem problema. Todos Pode me vocês vão ser colocados hoje, tipo, não só da sua matéria? Ou você não sabe, tipo... também, eu não sei. Vocês organizaram o grupo hoje, aí talvez tenha pessoa que ainda não, né, no caso. Eu que já estou adiantando, porque eu não terei aula com vocês mais. Então, assim, eu tô com medo, sabe? Que aí, como a Entendi. nossa última aula vai ser na segunda-feira, gente, se preparem, nós vamos ficar 3 semanas sem se ver. Por quê? As provas vão ser dias que eu dou aula, sempre segunda e sexta. Então, vão ser 2 segundas e 2 sextas de prova. E depois vai vir uma sexta-feira de feriado. Então, assim, é 3 semanas sem ter aula comigo, tá? E isso vai dificultar um pouquinho. Então, todas as dúvidas, tanto para a prova quanto PI, eu vou ter que atender vocês pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Ou por e-mail, ou no Insta, onde vocês me chamarem, tá? Ou tirem as dúvidas com a Rit, dentro do que ela puder ajudar vocês. Porque os meus dias em Serra é sempre segunda e sexta. E as provas caíram na segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta vocês vão ter prova. E aí, perdi Toda todas as minhas. semana? Toda semana? Ou vai ser igual era antes? Tá ok? Que susto. Primeira avaliação. O mundo começa semana que vem, aí vai segunda, quarta e sexta da outra semana e mais uma segunda de prova. Ok? Não era dia 29 começa a primeira avaliação de alguma matéria. Mas tem prova que colocou dia 30. As TMs? Então é porque até dia 29 e dia 30. Mas eu acabei deixando ele de 31, já que o mês acaba 31. Faz diferença encerrar a TM numa sexta ou encerrar no domingo? Para mim não faz. Vixe, travou. Travou só pra mim? Não, mano. Tá acontecendo isso toda hora, velho. Até com a Hit, as pessoas É a ficam reclamando NASA, muito. é a NASA. É a NASA. Deve ser a internet dela. Deve Pô, ser mas, meio mas todo mundo São tá Paulo, caindo. na Então é internet só. dela não, é mesmo a negócio do da NASA. É isso.
Então a aula acabou. 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 Já deu horário também. Então, falou. Eu tô achando os alunos dos 3%. Aí o condomínio, os prédios lá estão mais baratos também. Tem um AD bom e o condomínio é